Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela. Todo mundo está conseguindo ver posicionamento cirúrgico? Eu sim, professora. Sim. Então, vamos lá. O posicionamento cirúrgico, gente, é... Alguma dúvida? Alguém está falando alguma coisa? Não, né? Bom, são bastante slides, tá? Talvez fique para a próxima aula alguns slides, mas eu vou falar detalhadamente tudo que contém no slide, para vocês entenderem. O que é posicionamento cirúrgico? É a posição que eu tenho que colocar o paciente para ele fazer a cirurgia, tá? O posicionamento é extremamente necessário ser correto para evitar lesões no paciente. Então, quais são as indicações, né? Por que eu tenho que posicionar o paciente adequadamente? Depende do tipo de cirurgia a ser realizada, né? A técnica cirúrgica a ser empregada. É muito engraçado, conforme a técnica, por quê? Porque, por exemplo, a cirurgia de ombro, tem médico ortopedista que faz a cirurgia do paciente sentado e tem outras que faz com o paciente deitado. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma imagem aqui. Cirurgia de ombro. Imagens. Ó, essa imagem aqui, ó, mostra o paciente. Não é nem um paciente, é um robô, né? Ele tá na técnica deitado. Deixa eu ver se eu acho. Mesma coisa é essa. O paciente está deitado. E tem outros ortopedistas que faz a cirurgia com o paciente. Aqui, ó. Essa aqui é sentada. Tá vendo a diferença? Depende da técnica. Às vezes, para a mesma cirurgia, a gente tem 2 posicionamentos diferentes. Esse é a técnica sentada. Pode ver a cabeça do paciente aqui em cima, né? Imagina o pescoço nessa altura e aqui o braço dele sendo operado. Nesse tipo aqui, ó, o paciente já está deitado, tá? Mesma coisa é essa imagem aqui do robozinho que eu coloquei. Do robozinho não, do boneco, né? Eles estão operando deitado. Então, para uma mesma técnica cirúrgica, você pode usar posicionamentos diferentes. E quais são as principais posições? Vocês já aprenderam posições em enfermagem 1 e 2? Isso. Alguém já falou decúbito com vocês? Já falou em anatomia. Para mim, pelo menos, foi no módulo 1, no módulo 2. Já. Então tá, eu vou explicando na linguagem que a linguagem que a gente mais usa. Decúbito, a gente coloca mais em relação à descrição, né? Vai fazer alguma registro e a gente usa o termo técnico. Então, gente, decúbito dorsal é o famoso deitar de costa, de barriga para cima, tá? Decúbito ventral é deitar de bruço, tá? Decúbito lateral é quando você deita de lá para o lado direito ou para o lado esquerdo. Trendelenburger é quando você deita, fica de barriga para cima, mas com a cabeceira mais abaixada, né? O Trendelenburg reverso é quando você levanta a cabeça e abaixa os pés, tá? Ploclive, litotomia, jackknife, Fowler e semi-Fowler. Eu vou mostrar na imagem que fica mais fácil na imagem para explicar. Vamos lá.
Ó, decúbito dorsal. Foi o que eu falei, o paciente deitado, o famoso deitado de costa, com a barriga para cima. Cerca de 80% das cirurgias é nessa posição. Aí, quais são as cirurgias que pode contemplar esse decúbito dorsal? Cirurgias abdominais abertas, neurocirurgias, transplantes, tá? Cirurgia vascular, exemplo de uma cirurgia vascular, varizes, né? Todas as cirurgias plásticas normalmente é decúbito dorsal, ginecológicas, pediátricas, oftálmicas, otorrino, laringologia ou laringológicas, cirurgias de mão, bariátricas, que agora está na moda, que é aquela cirurgia de reduzir o estômago para se perder peso, e cirurgia de cabeça e pescoço. E quais são as complicações, então, de se deitar de costa, né? Necrose das proeminências ósseas, né? O paciente for muito magro e for uma cirurgia longa, a gente corre o risco de onde tem osso, por exemplo, na escápula, na região sacral, na região do calcâneo, a gente ter o início de uma lesão. Deixa eu ver se eu acho alguma imagem aqui para vocês de lesão do calcâneo. Calcâneo é o osso é o maior osso do pé, né? Ele fica na região posterior do pé. Aqui, ó. Isso aqui é uma lesão de calcâneo por pressão, tá? Paciente que fica muito acamado normalmente apresenta essa lesão. E essa lesão pode se iniciar durante um longo período de cirurgia? Sim. Grandes chances de lesionar. Então, pense, aonde tem proeminência óssea nas costas é o local de mais probabilidade de necrose. Alopecia, tá? Perda de pelo em alguma região das costas, tá? Por ficar muito tempo deitado. Hiperextensão da cabeça, tanto para trás quanto para frente. Deixa eu ver se tem. Deixa eu colocar aqui hiperextensão da cabeça para vocês entenderem. Hipertensão da cabeça. Na verdade, é uma flexão do pescoço. Eles estão mostrando a hipertensão como se fosse dor de cabeça. Hiperextensão do pescoço. Aí também não consigo nenhuma imagem. É porque eu acho que se ela escreveu hipertensão, dá uma olhadinha pra ver. Ah, tá. É verdade. A gente quer escrever rápido? Aqui, ó. É isso que eu tô falando, ó. Hiperextensão é para trás e hiperflexão é para frente. Oi? Então, essa imagem caracteriza exatamente como a gente pode fazer essa hiperextensão, né, de cabeça, mas na verdade é de pescoço. E o paciente, o que vai acontecer? Vai dar um machucado aqui, professora? Não, não vai dar machucado, mas a pessoa vai acordar da cirurgia com uma dor no pescoço, na parte posterior do pescoço, tá? Por exemplo, para entubar, precisa fazer a hiperextensão e, dependendo da cirurgia, às vezes tem que fazer a hiperflexão. Por exemplo, cirurgias de esôfago, tá? A cabeça do paciente tem que ficar em hiperflexão para você conseguir operar o esôfago.
É um exemplo de cirurgia. Hiperextensão da cabeça, lesão ulnar ou radial. Alguém lembra onde que tem esses dois ossos? No antebraço e no braço. Isso, na verdade, é no antebraço, né? Do meu lado esquerdo a gente tem o rádio e do meu lado direito a gente tem a una. Vamos relembrar aqui, ó. Ossos, rádio e una. Aqui. Ah lá. Então, do meu lado esquerdo eu tenho o rádio. O rádio é que apoia o primeiro, o segundo e o terceiro dedo, tá? E a una é o que apoia o quarto e o quinto dedo. Tá joia? Então, se a mão fizer hiperflexão ou fizer no caso da mão, não é hiperextensão nem hiperflexão, a gente fala pronação e supinação, tá? Pode causar lesão no paciente. Vamos voltar lá. Então, lesão radial ou ulnar, lesão do braço, tá? Lembrando que o paciente, quando ele fica na mesa cirúrgica, ó, paciente na mesa cirúrgica, deixa eu ver, fica com o braço estendido, que nem nessa imagem, mas é os dois, tá? Porque normalmente no braço esquerdo do paciente a gente coloca o acesso venoso, né? Para administrar os anestésicos, e no braço direito a gente coloca o oxímetro e o aparelho de pressão. E o braço fica numa angulação de 90 graus. Se você abrir mais o braço ou fechar mais o braço, você pode lesionar o braço desse paciente. Deixa eu ver se tem outra. Olha aqui, gente, o bisturi elétrico pegando fogo. Não pode acionar muito perto o bisturi elétrico da fonte de oxigênio, não, que pega fogo. Aqui, ó, outra posição que eu falei. Sempre no braço esquerdo é o braço que a gente coloca o acesso venoso para a gente conseguir administrar os anestésicos. E o braço direito do paciente do outro lado também está em abdução. Vamos lá, lombalgia, tá? Por que é lombalgia? Porque tem paciente, tá aqui, ó. Tá vendo esse buraquinho aqui que dá quando a gente apoia o glúteo e apoia a região do tórax? Dependendo do paciente, a gente tem que pôr um lençol dobrado, pôr um coxinha aqui, para a gente não forçar a lombar dele, porque ele pode, dependendo do tempo da cirurgia, ele pode sair com uma dor na lombar. E lesão perineal, tá? Como é que eu vou falar perineal para vocês? Região genitália, tá? Por causa de permanência longo tempo na posição dorsal. Até aqui alguma dúvida? Deixa eu ver se eu consigo achar alguma lesão perineal para vocês correlacionar e memorizar. Aqui está mostrando depois da sutura, ó, uma lesão perineal. Por exemplo, a mulher que tem parto normal, ela pode ter a vagina rasgada até a proximidade do ânus, até o orifício anal. Aí ela tem que fazer a cirurgia de períneo,
que é o fechamento entre o espaço da vagina e o ânus. Isso é uma lesão perineal, mas só quando ganha neném. Aqui uma lesão perineal mais feia, que acaba que a lesão emenda com a região anal. Só tem lesão de mulher. Não tem lesão masculina. Alguma pergunta, gente? Então, vamos continuar. Do braço que você falou aí, o braço esquerdo, o acesso venoso e o direito? É o aparelho de pressão e o oxímetro. Tá? Vamos lá. Decúbito ventral. É a famosa posição de bruço. Mas o paciente não fica com o braço assim, tá, gente? É porque eu não achei imagem melhor. Com o braço debaixo da cabeça. Ele fica com o braço aberto, tá? Deixa eu tentar colocar aqui. Mas essa posição, o braço não fica 90 graus, ele fica menor, tá? Por causa da hiperextensão do braço. Quando é de bruço, a gente hipertensiona o ombro muito mais do que de costa, tá? Decúbito. Ó, a gente pode colocar o paciente de bruço, né? Decúbito ventral, com os braços ao longo do corpo e a cabeça virada, tá? E deixa eu ver mais alguma. Eu queria ver durante a cirurgia. Agora é mais ou menos isso aqui, ó. O paciente, lógico que fica com a cabeça virada, ele não fica com a cabeça no travesseiro, mas os braços ficam esticados. Por causa do acesso venoso e por causa da... Aqui, ó. Esse bebezinho aqui, ó, colocar ele em pronação, posição de supina. Olha lá, tá vendo que ele tá de bruço e os bracinhos estendidos? É isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó, um paciente em pronação. Olha lá, lembra que eu falei que o braço é menos estendido e a gente deixa ele um pouquinho dobradinho, o antebraço, realmente para evitar lesão, tá? Os pacientes, quando estão com muita dificuldade respiratória no CTI agora por causa do Covid, a melhor posição que a gente melhora a respiração do paciente é essa posição de pronado que a gente fala, tá? A gente põe os pacientes tudo de bruço, aí o ventilador mecânico tem mais força para trabalhar e melhora a respiração do paciente. Mas para virar um paciente de bruço nessa posição, precisa de 4 a 6 pessoas. Não é fácil você colocar um paciente entubado de bruço. Mas a gente consegue, devagarinho, com a ajuda da fisioterapia, com a ajuda dos médicos, a gente consegue direitinho colocar o paciente em decúbito ventral, tá? Isso aqui é a posição de decúbito ventral para se fazer cirurgia de neurocirurgia, tá? Esse suporte aqui chama suporte de Mayfield. Deixa eu abrir aqui um Word para a gente ir colocando as observações que a gente vai falando. Ó, o que a gente já discutiu? A gente discutiu que no braço esquerdo do paciente a gente, né, coloca o acesso venoso. Tá.
no braço direito do paciente, a gente coloca o aparelho de pressão, isso, e oxímetro, tá? Ah, o paciente está de bruço, é a mesma posição? É a mesma posição. O esquerdo vai ser o acesso venoso e o direito vai ser o aparelho de pressão. É mais ou menos uma rotina universal, tá? E a outra coisa que eu queria falar, deixa eu voltar aqui na internet para me lembrar. Ah, tá. O suporte de Mayfield é esse suportezinho aqui. Deixa eu tentar copiar essa imagem. Esse suporte, ele é um suporte específico da neurocirurgia, porque ele segura a cabeça do paciente perto da orelha, então o médico pode operar na parte de trás, como pode operar na parte da frente da cabeça. Suporte de Mayfield, tá? Usado para cirurgias de neuro. Espera aí, rapidinho que eu vou tossir. Desculpa. Então, vamos lá. Aqui. Tá. Então, vocês entenderam que o braço do paciente realmente não fica nessa posição. Ele fica estendido com flexão do antebraço. Próximo slide. Então, quais são as cirurgias que a gente opera, vamos supor, de bruço? Cirurgias, lógico, da coluna vertebral, tanto a cervical quanto a lombar, tá? Cervical, vocês sabem que é no pescoço e lombar é nas costas, certo? Sim. Ok. Neurocirurgias em fossa posterior, então é exatamente isso que está mostrando. O que é fossa posterior? É do osso occipital até início da coluna cervical, tá? Então é nessa região aqui. Cirurgias de cisto pilonidal. Cisto pilonidal é muito comum em homens. Cisto pilonidal, tá? É aqui, ó. É nessa região aqui, região sacrococcígea, tá? O que acontece? Normalmente, homens têm nessa região muito pelo. Aqui nessa região não tem muita irrigação de sangue, né? Então, os pelos que vão crescendo nessa região, às vezes não recebem nutrientes suficientes para romper essa camada aqui da pele, ó. Aí, o que acontece? Eles começam a crescer no subcutâneo. E ali, ele vai acumulando-se ao longo dos anos. À medida que ele mais cresce, vai se enrolando e vai nascendo outros, começa a produzir, seu corpo enxerga esse monte de cabelo como um corpo estranho, tá? Aí o seu corpo começa a produzir pus, depois que ele produz pus, ele faz uma fístula, que é um orifício de saída, e começa a drenar pus por esse orifício, tá? Um exemplo de um cisto pilonidal inflamado, mas sem vazar. Olha aí como é que ele fica. Quando ele vaza e faz a fístula, aqui os orifícios, ó. E deixa eu ver aqui. Esse aqui, ó, é um depois da cirurgia. Tá, eles fizeram até por vídeo, coisa chique. E tem que remover. Assim que entra nesse processo de inflamação aqui, tá? Tem que ir para o hospital, porque tem que abrir e tem que limpar, retirar os cabelos e lavar bem essa região aqui por dentro. E depois vai cicatrizando.
Futuramente pode dar outro? Pode, futuramente pode dar outro, tá? Depende muito da sorte da pessoa. Aqui, ó, 3 fístulas que deu para drenagem do cisto. Um cisto, quando é muito grande, ó, ele arrebenta, faz um orifício maior, tá? E apodrece o tecido subcutâneo. Esse aqui é o maior ainda, ó. Tá? Então, é muito comum. Eu nunca vi uma mulher fazer um cisto pilomidal, mas homem... Ele rompe de uma hora para outra? Não, ele leva tempo. Ele dá esse olhinho, é uma coisa bem sutil. Ele dá um olhinho pequenininho, que nem esse aqui, ó, que eu mostrei. Como é que eu... Cadê ele? Aqui, ó. Ele dá um buraquinho bem pequeno, assim, tamanho da cabeça de um palito de fósforo. E aqui vai saindo pus, vai saindo pus. O indicativo é essa saída de pus, tá? Aí vai no médico, normalmente cirurgião geral ou proctologista faz esse procedimento com muita facilidade. Olha aqui Mas muito está na linha. Oi? É muito comum de muito mesmo ou não? É raro? Não, é comum. Vamos pôr aí 60%, 70% deles. Não, 60% a 70% dos homens têm esse cisto, tá? Mas, assim, vamos pôr 50% evolui com pus e com a formação desse orifício, entendeu? Entendi. É esse negócio. Pode ver que a própria foto já te indica. Quer dizer, ele tem muito pelo nessa região. Então, por isso que deu o cisto, entendeu? Se é uma região mais lisinha, olha essa aqui. Olha como é que ele é peludo. Então, com certeza, a chance de ter o cisto é bem maior, tá? Aqui é uma secreção, uma drenagem bem grande. Esse aqui devia estar bem grande. Então, vamos lá. Vamos voltar para o slide. Então, vocês já viram o que é um cisto pilonidal. Cirurgias no calcânio, cirurgias no pé, cirurgias vasculares, tá? Que vai, por exemplo, nas pernas. Cirurgias plásticas, tá? Por exemplo, prótese de glúteo. A gente usa, a paciente fica de bruço. E colangiopancreatografias, tá? Colangiopancreatografia é um exame que desentope o canal biliar. Vamos lá pôr imagem, que eu vou explicar para vocês. Vesícula biliar e canal biliar. Acho que essa aqui tá melhor. Olha só. Esse exame, CPRE que a gente fala, tá? CPRE ou colangiopancreatectografias. Deixa eu pôr. Normalmente a gente fala CPR. Depois eu explico, coloco aqui registradinho. Vamos lá. Todo mundo conhece alguém que teve que tirar a vesícula biliar porque ela inflamou. A gente chama essa cirurgia de colecistectomia, né? Colecistectomia é a retirada da vesícula biliar por causa de uma inflamação. Bom, tô com crise de vesícula e fui no médico e o médico falou que eu precisava retirar
a minha vesícula. Retirei minha vesícula. Mas o meu fígado continua produzindo o líquido biliar. E esse líquido biliar vai passar pelo conducto do hepático e vai cair no ducto do colédoco até chegar no pâncreas. Então, se eu retiro a vesícula, eu não deixo de produzir o líquido biliar. O fígado continua, tá? Porque o canal de conduzir o líquido biliar continua existindo. Só que, depois de 5 anos que eu tirei a vesícula, o que pode acontecer? Esse canal, de tanto passar líquido biliar nele, sem ter a vesícula para armazenar cálculos, uma areinha mais grossa, esse ducto do colédoco, ele entope. E o canal do pâncreas também entope. Então, a gente usa um aparelho de endoscopia que chama duodenoscópio. Esse duodeno sai do estômago, vai até no pâncreas e vem desentupir este canal aqui, tá? Desentupido esse canal, o paciente para de ter diarreias e dores abdominais constantes, ó. Aqui, ó, aqui tá a vesícula, o que é, ó? A vesícula. Ó, os cálculos biliares irritam a parede da vesícula biliar. O cálculo biliar entre a vesícula e a via biliar principal. Aí ele aqui. O cálculo biliar a obstruírem a via biliar principal, causando dores e icterícia. Então, quando não tem mais a vesícula, a chance desse cálculo biliar vir entupir o colédoco é grande. Então, a gente tem que fazer esse exame de pancreatocistografia, tá? Deixa eu ver com fotografia. Vamos ver se aparece. Não, só vai aparecer o desenho. Agora vamos ver se eu consigo uma imagem de exame de pancreatocistografia. Não, só vai aparecer a imagem. É igual uma endoscopia, tá, gente? Só que é um aparelho de endoscópio maior. Aparelho de duodenoscópio. Aqui, ó. Ele é igual um aparelho de endoscopia, só que ele é mais longo porque ele tem que ultrapassar o estômago. Ele tem que chegar lá no pâncreas, tá? Mas ele é idêntico ao aparelho de endoscopia. Mas é aquela variante que eu falei com vocês também. Tem médico que faz essa cirurgia, esse procedimento, esse exame de bruço, e tem médico que faz ele em decúbito dorsal, deitado de costa. Então vamos lá, quais são as complicações do decúbito ventral? Quer dizer, deitar de bruço. Lesão cervical. Lesão cervical por quê? Porque a cabeça fica lateralizada. Aqui, ó, a cabeça do paciente fica lateralizada. Então, se a gente não acolchoar bem aqui embaixo da cabeça do paciente, ele vai ficar com o famoso torcicolo no pós-operatório. Lesão do plexo braquial. O plexo braquial, gente, ele fica na nossa axila. Se vocês apalparem a axila de vocês agora, vocês vão sentir que tem uma bolinha lá no fundo da axila. Essa bolinha é o plexo braquial. É o responsável por fazer a inervação toda do braço. Esse plexo, se você estender muito o braço, esticar muito o braço e manter esse braço esticado, tanto para baixo quanto para cima, durante muito tempo, você lesiona
o plexo braquial. Você lesionando o plexo braquial, a pessoa perde o movimento do braço. É uma lesão permanente, tá? Lesão do plexo braquial. Aí ele aqui, ó. É esse conjunto de nervos aqui, ó, amarelo, que sai do pescoço e vai inervar os braços, tá? Ele tem uma grande concentração debaixo da axila, que nem tá mostrando essa foto aqui, ó. Ele sai do pescoço, passa debaixo da escápula, debaixo da clavícula e vai descendo o braço. A hiperextensão do braço faz esses nervos aqui romperem. Se eles romperem, a pessoa perde, aqui ó, o caminho que eles faz, perde o movimento do braço. Eu não sei se vocês já viram pessoas com o braço atrofiadinho, direito ou esquerdo. Deixa eu ver se essa imagem... Oi, aqui ó, isso aqui é uma lesão. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. É Jéssica. Oi, Deixa eu Jéssica. te falar. A Sandra está comunicando aqui comigo e disse que não conseguiu acessar o link que a professora mandou, o último. Realmente ela me mandou os vídeos aqui, ela está pelo e-mail da escola, mas ela não consegue acessar. Ô, Jéssica, A aula. entendi. Pede a... Vamos lá. Pede a Jéssica para solicitar a entrada no site, no Meet. Vamos ver se eu consigo aceitá-la aqui. Eu vou colocar de novo o link lá no Meet. Quem sabe ela... até agora a Sandra não chegou a pedir para entrar, não. Jéssica, a Sandra conseguiu? Pelo menos clicar lá no link que eu postei de novo. Ela vai tentar acessar lá, tá, professora? Tá, qualquer coisa, se ela não conseguir, você me aciona aqui, que aí eu paro e espero ela. Bom. Ótimo, obrigada. Tá. Ó, lesão dos nervos entre a clavícula e a costela, mas por aqui vocês já conseguiram ver que se o plexo braquial ele segue na parte inferior do braço, com certeza ele passa pelo ombro e passa pelo pescoço. Então, essa é uma região também propícia à lesão. Lesão dos olhos e do ouvido, né? Dos olhos por causa de manter eles fechados e do ouvido pela compressão compressão de um lado e o outro não. A compressão abdominal, tá? Se a pessoa for muito barriguda, né? Essa posição não é indicada às vezes para
para qualquer cirurgia, tá? Compressão perineal masculina, que é a compressão do pênis e da bolsa escrotal. Compressão das mamas, no caso das pessoas, as mulheres, a mama, quando ela não tem prótese, é uma mama que pode ser amassada, comprimida, mas a pessoa que tem prótese, tá? A mama não amassa por causa da resistência da prótese. Então a gente tem que colocar um coxinho, né, no meio das mamas, tá? Pra gente evitar que a prótese machuque o peito da paciente, né? O músculo peitoral e cause uma lesão. E necrose nos pontos de joelho. Todo mundo que deita de bruço tem uma pressão na região do joelho. Para evitar essa pressão, a gente põe um coxinho nas pernas, tá? Para o pé ficar a 90 graus e para não ter pressão em cima do joelho, para evitar a lesão. Tá? Até aqui ficou claro? Alguma pergunta? Professor, Oi, meu bem. o esparadrapo nos olhos é para manter ele fechado? Para não ressecar? Isso. Na verdade, a gente não usa o esparadrapo, porque o esparadrapo, gente, na hora que puxa, arranca, né? Os cabelos, os cílios, arranca a sobrancelha, né? Se ele tiver muita cola, a cola pode ficar impregnada na pele dessa região. Mas, infelizmente, onde não tem muito recurso, a gente vê os anestesistas realmente fechando com esparadrapo. Tá? Normalmente, a gente fecha com micropore. É um esparadrapo mais fininho, que não tem tanta cola. E hoje em dia a gente usa muito a fita azul, tá? Que é um melhoramento do micropore que ele não agarra na pele. Na hora de remover é fácil remoção, não retira nenhum pelo e nem estica a pele. E ele não deixa resíduo de cola. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. A gente chama de fita azul, mas tem um nome. Fita azul. Igual esparadrapo. Deixa eu ver se vai passar aqui, ó. É esse aqui, ó. Chama fita de silicone. Tá? Esse aqui é um rolão, realmente, olha lá, ó. É muito bacana essa fita azul. É o que a gente usa hoje para fazer o fechamento ocular durante a cirurgia, porque ela não gruda na pele e não deixa resíduo de cola. Então, ela é bem bacana. Em farmácia vende ela. Foi uma evolução para a gente da enfermagem, se tratando de pele de bebê e pele de idoso, né? Quantos acesso venoso eu já tirei de idoso e a pele veio junto. É muito triste, tá? Então, na verdade, é bandagem elástica, fita de silicone, fita azul, tá? É a evolução do micropore aí. É uma fita bem legal. Vamos lá, qual que é a próxima? Decúbito lateral direito ou esquerdo, tá? Então, realmente, a posição é deitado de lado. A gente sempre põe um coxinho, né? Ou um travesseiro, ou um conjunto de tecidos dentro de uma fronha, entre pernas, tá? A gente sempre vai colocar um travesseiro alto para nivelar a altura do pescoço e cabeça com o tronco. E a gente vai pôr um outro suporte de braço fixado na mesa para a gente estender o braço, nesse caso é o braço direito do paciente, tá?
Colocar nessa posição também é bem complexo, mas a gente devagarinho e com a ajuda de bastantes pessoas a gente consegue, tá? Para que é que a gente põe o paciente nessa posição lateral? Para fazer nefrectomia parcial ou total, que é a retirada do rim, né? Artroplastia do quadril, por exemplo, o idoso caiu, quebrou o quadril, né? Ou quebrou o fêmur junto. Então, é nessa posição que reconstrói o osso do quadril, tá? Alguns ortopedistas usam essa posição, outros não. Outros faz em decúbito dorsal. E toda e qualquer toracotomia para cirurgia de pulmão, toda cirurgia de pulmão, o paciente fica realmente nessa posição, tá? Deixa eu ver se a gente acha uma imagem lateral. Pode ser assim também, tá? Que a gente flexione o antebraço e ponha um apoio, em vez de deixar o braço estendido, a gente flexiona e põe um apoio em frente à barriga do paciente. É uma posição que nós podemos fazer. Esse aqui também tá bacana a foto. Em vez de hiperestender o braço contorna o travesseiro e a gente flete o outro braço e apoia ele em cima do tórax. Flete a meia perna e hiperestende a outra. Tá? Aqui, ó, os pontos que a gente tem que prestar atenção de pressão na posição de lado. Olha que bacana essa foto, gostei dela. Então, o paciente que está de costa, então ele tem pressão no calcâneo, pressão na região sacral, nos cotovelos, né, na escápula e na cabeça. Se o paciente fica de lado, né, lesão do acrômio, no caso, o acrômio aqui é o osso da cabeça, na orelha, na costela, na própria mão, no trocânter, que é a cabeça do fêmur, nos condylos, que é a lateral da tíbia ou da fíbula, e no malolo, que na verdade é... Ai, gente, como é que chama essa bolinha no tornozelo que a gente tem? Esqueci o nome. E se for de bruço, a gente tem a pressão nos dedos, no joelho, né? Nas genitálias, na mama, né? No ombro e no osso da cabeça, que ele continua na testa. Eu vou colar essa imagem aqui que eu achei ela bem bacana. Oi. A gente está falando de cirurgia de longa duração. Sim. Tem, a partir de um certo período, que tem que redobrar um cuidado? Vamos supor, uma cirurgia de 4 horas para frente, demais. Isso. Porque a gente é indicado a mudar o decúbito, principalmente em idoso, de 2 em 2. Mas é relativamente uma movimentação mais fácil, né? Porque a maioria das vezes ele está acordado, de alguma forma ele coopera. E como é que faz com o paciente ligado, com todos os acessos? Dá um espaço de tempo maior? Não, o paciente, uma vez que ele deitou, por exemplo, em decúbito lateral, ele fica do início até o final da cirurgia, tá? A única posição que a gente tem que interromper a cirurgia e descer com a perna do paciente para poder ativar a circulação sanguínea é essa posição, a litotômica ou posição ginecológica. O paciente não pode ficar mais de 1 hora com a perna para cima, porque o sangue da perna desce todo e aqui começa a dar hipóxia, que é falta de oxigenação. Então, 1 hora de cirurgia ginecológica. Depois eu falo os tipos de cirurgias que coloca nessa posição.
que a gente circulante faz? Retira o suporte das pernas, levanta a parte da mesa, tá? Que continua aqui, o restante da mesa, e estica a perna do paciente. Aí o cirurgião urológico ou ginecológico tem que parar o procedimento. A gente deixa de 3 a 5 minutos essa perna esticada e depois a gente volta para a posição para continuar o procedimento. Todas as outras posições, inicia a cirurgia e termina a cirurgia nessa posição. Então, por isso que é importante a gente proteger as proeminências ósseas, exatamente porque tem cirurgias que demoram muito. Por exemplo, cirurgia cardíaca é de 4 a 8 horas, um transplante é de 4 a 6 horas, uma retirada de pulmão pode durar até 4 horas, e é nessa posição de decúbito lateral. Então, o posicionamento cirúrgico é uma responsabilidade da enfermagem e, mais ainda, qual que é o nosso maior dever? É proteção das áreas de proeminência para esse paciente não sair da cirurgia lesionado. Tá? Ficou claro? Ficou sim, obrigada. De nada. Então, o que eu quero que vocês memorizem? É somente na posição ginecológica que a gente volta com as pernas do paciente reta. E depois continua o procedimento. Todas as outras posições, o paciente inicia a cirurgia e termina a cirurgia na mesma posição, tá? Exceto cirurgia plástica, gente. A cirurgia plástica é uma exceção. Por quê? A paciente pode começar, vou falar da paciente porque quem mais faz cirurgias plásticas são mulheres, tá? Uma minoria, assim, bem, chega, quanto 1.000 mulheres fazem cirurgia plástica, você não acha, assim, 10 homens que faz, tá? É bem baixa a porcentagem de homens que fazem. Por exemplo, uma paciente que vai fazer abdômen, cirurgia de abdominoplastia. Ó, o paciente vai fazer essa cirurgia aqui, ó, de abdominoplastia, que é tirar a barriga em avental. O que o médico tem que fazer? Ele tem que fazer lipo nas laterais e lipo nas costas da paciente. Para quê? Para a paciente fazer a cintura, tá? Então, antes dele abrir a pele, cortar o excesso de pele, fechar a parede muscular do abdômen, para a barriga ficar retinha, não adianta ela ficar lisa na frente e você tá barriguda. Tirar o excesso de pele e fazer a sutura, o médico tem que limpar essa lateral aqui e limpar nas costas. Então, numa cirurgia de abdominoplastia, que é feito? A gente tem que virar a paciente de bruço para a gente limpar a parte de trás e depois virar ela para frente para fazer a cirurgia propriamente dita, tá? Que é a retirada do excesso de pele. Aqui, ó, essa imagem aqui mostra direitinho. Queria clicar essa. Olha lá como é que fica. De lado, a mulher tinha bastante pele, tá vendo? Agora, de frente, nem parecia tanto. Mas quando faz abdominoplastia, fica retinho. Por isso que tem que fechar a parede abdominal. Aqui embaixo, ó, vocês vão ver que tem duas imagens de tomografia dela. Olha que maneiro. Aqui corresponde a essa imagem. Você vê que a musculatura da barriga dela é aberta, ó. Tem um buraco aqui. Depois da cirurgia, a tomografia. Parece algum buraco? Não. Ah lá, tá tudo fechadinho. Essa imagem da tomografia é ela de lado, igual essa posição aqui, ó. Você vê a abertura da musculatura abdominal bem aberta. E depois a imagem da tomografia
com ela feita abdominoplastia, tá? Gente, em que situação, então, que tem essa abertura abdominal aqui? Normalmente, mulher que tem filho e não, por exemplo, não faz abdominais depois da gestação, né? Lógico que depois que o médico liberar, não tem o fechamento da musculatura abdominal. Aí tem que fazer essa cirurgia de abdominoplastia. Aqui é um exemplo. Olha a diferença. É bem bacana. Ó, um exemplo. A pessoa necessariamente não precisa ter pele sobrando na frente, né? Às vezes ela tem só uma barriga estufada. Então tem que fechar a musculatura do abdômen para você ter esse efeito plano. Outra. Quem tem o abdômen alto também é isso? Também funciona. Igual essa aqui, ó. Essa aqui não tanto, mas você vê que o estômago dela, ó, é bem mais proeminente do que a barriga. Tanto é que ela tem uma curva aqui, ó. Olha como é que ficou. É bem interessante, dá uns resultados bacanas. Olha essa. É bem bacana aqui, ó. Ela de lado e ela depois do abdômen. 14 dias. Poxa, voltou rapidinho. Então, para quem tá afim de encarar uma cirurgia dessa, o resultado é bem significativo, é bem bacana. Mesma coisa é prótese de silicone, né? Você vê aquela pessoa, aquela mulher entrando sem peito nenhum e de repente sai com um formato de mama muito bonito, muito bem feito. Então aqui a gente já fechou, que eu já falei que as cirurgias de pulmão, normalmente o paciente normalmente não, todo paciente é lateralizado, tá? Quais são as complicações? Lesão cervical, né? Lembra que eu falei que a gente sempre tem que colocar o pescoço e a cabeça em linha reta com o tronco. Lesão do ombro. Por que lesiona o ombro? Vamos pensar. Esse ombro aqui, ele tem que ficar jogado mais para frente. Se você jogar ele para o meio ou jogar ele mais para trás, você vai fazer uma ruptura dos ligamentos do ombro. Então, esse paciente vai sair com ombro com algum vamos pôr, tendão do ombro hiperesticado. Lesão do olho e do ouvido, que eu já falei que era o olho é por ressecamento e o olho fica aberto, né? Que nem a colega falou. E a lesão do ouvido é pela compressão. A telectasia pulmonar. O que é a telectasia pulmonar? É quando um pulmão encosta no outro, tá? Por causa da pressão. Olha só, vamos raciocinar. Nós temos o pulmão direito e o pulmão esquerdo do paciente. Vocês não concordam que o pulmão esquerdo vai estar mais comprimido do que o pulmão direito? Então, a telectasia é quando o pulmão esquerdo do paciente está tão pressionado que ele colaba as paredes, cola uma na outra. Lesão do nervo fibular, né? Fibular lembra de fíbula. Então, por isso que nós colocamos, fíbula fica na perna, por isso que a gente coloca o travesseiro entre pernas. Eita, nós, cadê o negócio? Isso. Necrose de fêmur, né, por causa da pressão, por estar com o quadril de lado, e diminuição da perfusão periférica por compressão da artéria femoral. Então, mais um motivo da gente pôr o apoio aqui no meio da perna, porque você não comprime a artéria femoral na região do quadril. Então, o sangue vai fluir perfeitamente tanto para a perna direita quanto para a perna esquerda. Alguma dúvida até aqui, gente? Tudo bem?
Podemos fazer nosso intervalo? Ô, Jéssica, a Sandra conseguiu entrar?